Olá, meu nome é Fernanda Stanisłaski, eu sou docente do Instituto de Biociências aqui da URGS, sou pesquisadora do Centro de Biotecnologia e vou falar com vocês hoje a respeito de carreira e família. Como a gente concilia essas duas faces da nossa vida e qual é o impacto que a gente tem da família, principalmente dos filhos, na progressão da carreira científica. Vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Então, como eu falei, sou docente aqui da URGS desde o ano de 2011 e na época eu tinha 30 anos. Para quem está pensando em começar uma família, a gente começa a questionar quando isso vai acontecer. Eu tinha 32 anos, então quando meu primeiro filho nasceu, o segundo nasceu aos 34 e agora, aos 37 anos, meu terceiro filho nasceu. Nunca tive dúvida a respeito de seguir a carreira acadêmica, ser cientista era sempre o que eu queria fazer. Mas, quando a gente começa a fazer essas escolhas pessoais, elas vão ter um impacto em como a gente consegue conciliar com a nossa carreira profissional. Quando meu primeiro filho nasceu, eu estava no auge da minha carreira em termos de publicações, e aí então eu comecei a me deparar com falta de tempo e um impacto bastante grande na minha produtividade. A gente teve uma queda em termos de número de publicações e isso refletiu em conseguir menos verba para fazer pesquisa e uma queda maior ainda nos anos seguintes ao nascimento do meu primeiro filho. Dentro do meio acadêmico, a maternidade, as questões de família geralmente são ignoradas, mesmo quando a gente tem discussões a respeito das questões de gênero, a família sempre fica num lugar invisível. Então a gente resolveu trazer esse assunto à tona. A gente criou um grupo chamado de Parenting Science, a gente deixou esse nome em inglês para não ignorar, o papel dos pais. Então a gente não tinha nenhum termo neutro em português, a gente fala de maternidade e paternidade, a gente deixou o termo em inglês. Então a gente criou esse projeto com o intuito de trazer essa discussão e principalmente conseguir gerar números para que a gente pudesse ter políticas de apoio que favorecessem então a progressão da carreira da mulher dentro da ciência. Hoje em dia a gente tem cerca de 60% das bolsas de iniciação científica sendo ocupadas por mulheres, mas à medida que a gente progride na carreira há uma redução significativa da participação das mulheres. No CNPq hoje as bolsas de produtividade contam apenas com 36% de mulheres. E a maternidade tem um impacto muito grande na progressão da carreira da mulher e precisa, a partir de agora, ser reconhecida como um fator determinante. Então, nosso projeto, primeiramente, surgiu para fazer o perfil, então, dessas cientistas no Brasil que são filhos. A gente criou questionários online para fazer esse levantamento. Então, a gente tem até hoje cerca de 3.000 respostas a esses questionários. A gente entrevistou cientistas mulheres com e sem filhos, cientistas homens com filhos, e também incluímos recentemente alunas de pós-graduação, mestrandas e doutorandas e pós-doutorandas com filhos. Então, a gente tem vários dados que a gente pode discutir a respeito da questão da maternidade dentro da carreira científica e acadêmica. A primeira delas é qual é o impacto que o filho vai ter na produção dessa cientista. E quando a gente está falando em produção, a gente está falando de número de artigos publicados, que ainda é medida de sucesso dentro da academia. Então, quando a gente analisa o currículo dessas cientistas, para aquelas que tiveram filhos, há uma queda significativa no número de publicações depois do nascimento do primeiro filho, e essa queda dura cerca de 3 ou 4 anos. Para tentar entender, então, a razão dessa queda, a gente conversa com essas cientistas a respeito da rotina delas. Então, a gente está acostumado a ter uma dedicação muito grande à ciência e à academia como um todo, a gente não trabalha das 9 às 5. A gente questiona essas cientistas se elas conseguem trabalhar em casa. Aí uma grande parte delas diz que não tem como trabalhar em casa, e a razão disso é que 50% das entrevistadas se disseram a única cuidadora do filho. Ou seja, qualquer tarefa que precise ser feita em relação aos cuidados da criança, isso é feito exclusivamente pela mulher. Então ela tem essa redução de tempo que vai impactar em conseguir ou não trabalhar em casa, e também impacta em conseguir ou não submeter projetos e pedidos de bolsas a editais de financiamento. Uma porcentagem significativa dessas cientistas não consegue mais concorrer nos primeiros anos após o nascimento do primeiro filho. Outra informação importante que a gente levantou é quando a maternidade ocorre. A gente está falando da carreira das cientistas aqui no Brasil. Então, a média de idade para o nascimento do primeiro filho são 33 anos. E a gente tem cerca de 2 anos, o nascimento do primeiro filho, cerca de 2 anos após a contratação numa instituição de ensino ou pesquisa. Isso vai ter um impacto muito grande, porque a gente está falando de o filho nascer e trazer essa redução de disponibilidade de tempo e na produção no início da carreira dessas cientistas.
O impacto seria muito diferente se a gente estivesse falando a respeito de o primeiro filho chegar quando a mulher já está há 10, 15 anos dentro da universidade. Bom, então se a gente está considerando a progressão da cientista dentro da carreira acadêmica e científica, a gente precisa levantar essa discussão da maternidade, principalmente porque ela não é reconhecida em nenhum dos meios, principalmente dentro das nossas agências de fomento. Até o início do nosso trabalho, as únicas menções que eram feitas à maternidade dentro das instituições de fomento era em relação à licença maternidade. Então, tanto o CNPq quanto a CAP já tinham normativas internas para fazer a extensão do período de bolsa das alunas de pós-graduação pelo nascimento do filho. E a partir de dezembro de 2017 isso virou lei. Então, é uma lei que garante a extensão do período de bolsa por 4 meses. Em relação a cientistas que já estavam dentro das instituições de pesquisa e de ensino aqui no Brasil, a única menção de maternidade que existia era dentro do CNPq, onde havia prorrogação das bolsas de produtividade por 1 ano em decorrência do nascimento ou adoção dos filhos. Isso é uma medida positiva, mas é uma medida bastante restrita. Quando a gente analisa o número de cientistas brasileiras, mulheres, até 40 anos, que são bolsistas do CNPq, a gente está falando apenas de 5% da população de cientistas mulheres. É uma medida positiva que tem uma abrangência muito restrita. Mas fora isso, a maternidade não era trazida para dentro das nossas agências de fomento e das instituições de nenhuma maneira. A primeira mudança que ocorreu foi em 2017, com a criação do Instituto Serrapilheira, o primeiro instituto de financiamento privado da pesquisa aqui no Brasil, onde eles trazem uma ampliação do prazo de elegibilidade para submissão aos seus editais de pesquisa. Então, eles fazem financiamento de jovens cientistas com até 10 anos de doutorado, e para cientistas que tinham tido filhos, esse prazo era estendido 1 ou 2 anos. Foi a primeira menção de maternidade dentro de uma agência de fomento, mas era a única. Em maio de 2018, a gente realizou o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência, onde a gente trouxe pesquisadoras, cientistas do Brasil e do mundo para conversar a respeito disso. Além disso, durante o simpósio, a gente teve uma mesa redonda com os representantes das agências de fomento, estavam presentes a FAPERGS, o Serrapilheira e a CAPES, para conversar a respeito de políticas de apoio que poderiam ser criadas para facilitar a permanência dessas cientistas mães dentro do meio científico e acadêmico brasileiro. A gente saiu desse simpósio com uma série de demandas. A primeira dessas demandas é que o currículo Lattes incorporasse um período de licença maternidade. Então a gente criou nas redes sociais uma hashtag maternidade no Lattes e a gente pedia para cientistas que colocassem na sua biografia o período de que elas estiveram em licença maternidade. O objetivo era trazer visibilidade para esse assunto e funcionou. Então, em julho de 2018, a gente redigiu uma carta direcionada ao presidente do CNPq, comentando os nossos dados a respeito do impacto do nascimento dos filhos na progressão da carreira das cientistas brasileiras. A gente teve apoio de 34 sociedades científicas, incluindo a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que assinaram junto com a gente essa carta para ser entregue ao CNPq. Essa carta foi entregue por uma das nossas colaboradoras em mãos lá dentro do CNPq e em março desse ano, de 2019, o CNPq divulgou que fará a inclusão do período de licença maternidade no currículo Lattes. Isso é extremamente importante para que nos processos de avaliação do currículo dessas cientistas, aquela queda na produção que a gente viu que ocorre seja reconhecida como decorrente da maternidade e possa ser compensada. Como consequência dessa inclusão da maternidade nos nossos currículos, várias instituições de pesquisa começaram a trazer algumas modificações. Então, várias instituições incluíram nos seus editais de financiamento internos de bolsa de iniciação científica a maternidade. Para aquelas docentes, pesquisadoras que fariam a solicitação dessas bolsas de iniciação científica, alguns critérios de exceção foram incluídos. No caso da Universidade Federal Fluminense, que foi a primeira universidade a trazer esse assunto, eles davam uma pontuação extra no currículo dessas cientistas para que compensasse aquela queda na produção. Outras universidades adotaram a política de extensão do período de análise do currículo. Via de regra, os currículos são analisados 5 anos, os 5 anos anteriores ao pedido da bolsa. Para cientistas que tiveram filho, esse período foi estendido para 7 anos. Isso compensa aquela queda. Se a cientista era uma cientista produtiva, a gente tem então uma compensação por aquele período de queda em decorrência da maternidade.
Outro avanço que a gente teve, então, foi aí sim nas nossas agências de fomento e, por enquanto, 2 delas, então, incluíram a maternidade nos seus editais de financiamento. A FAPERJ e a FAPERGS lançaram seus editais no ano de 2019, trazendo, então, a extensão do período do currículo, de análise do currículo para cientistas que têm filhos. Outro avanço importante que a gente teve foi dentro da CAPES. Então, a CAPES criou, em setembro de 2018, um grupo de trabalho para questões de gênero. Esse grupo vai tratar de todas as questões relativas ao gênero dentro da ciência brasileira e, obviamente, a maternidade também vai fazer parte. Além da questão de produtividade, um dado importante que a gente precisa discutir é a questão de relevância internacional das nossas cientistas. Um relatório publicado pelo Elsevier em março de 2017 mostrou que mulheres são menos colaborativas internacionalmente do que homens. E uma das razões é as mulheres serem menos móveis internacionalmente do que os homens. E, obviamente, a maternidade tem um impacto muito grande nessa questão de mobilidade. Hoje em dia a ciência é bastante colaborativa, ninguém mais faz ciência sozinho. Uma das demandas que a gente entregou dentro das agências de fomento é para as bolsas internacionais de doutorado pleno, doutorado sanduíche ou pós-doutorado, seja incluído o auxílio dependente. Isso vai permitir que as mulheres se tornem mais móveis dentro do meio acadêmico com inserção internacional. Além disso, a participação em eventos científicos também sofre uma redução bastante grande com o nascimento do primeiro filho. Então, um dos pedidos que foi entregue para as agências de fomento é que se permita o oferecimento de serviço de recreação nos eventos científicos. Isso tem um impacto muito grande na participação de mulheres nesses eventos. Então, dentro da CAPES, do CNPq, existe a demanda de que seja criada a rúbrica para recreação dentro dos editais de financiamento para a organização de eventos científicos. Outra questão bastante importante de ser discutida dentro das nossas instituições de ensino e pesquisa é a questão do viés implícito e às vezes nem tão implícito assim. Então, muitos relatos chegaram ao nosso grupo sobre questionamentos em processos seletivos de que se a mulher iria casar e ter filhos. Obviamente, essa pergunta não era feita para homens. Uma iniciativa que foi gerada a partir desses relatos foi na Universidade Federal Fluminense, que criou um manual de boas práticas para processos seletivos. Nesse manual, eles explicam o que é o viés implícito e deixam claro o que é aceitável ou não de ser questionado numa banca de um processo seletivo, isso seja para dentro dos programas de pós-graduação ou dos processos de seleção para docente dessas instituições. Então, esse manual é disponível online e pode servir de base para outras instituições adotarem essa prática também. Em maio de 2019, a gente realizou a 2ª edição do nosso Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência, onde a gente continuou então a discussão desse assunto dentro do meio acadêmico e científico e relatou os avanços que a gente obteve dentro das nossas instituições e principalmente das nossas agências de fomento. E a gente saiu de lá com novas demandas. Algo que precisa ainda ser discutido dentro das nossas agências de fomento, principalmente dentro da CAPES, é a questão das cientistas que são docentes dos programas de pós-graduação. Então, algo que foi bastante comum em termos dos relatos que a gente recebeu é que a docente, depois do nascimento do filho, com aquela queda de produção que a gente observou, ela é deslocada do grupo permanente dos docentes do programa de pós-graduação para o grupo colaborador. Dentro da CAPES é necessário que exista uma flexibilização dentro da plataforma Scupira, onde os coordenadores dos cursos de pós-graduação possam incluir a licença maternidade e isso justifique a manutenção de uma cientista que teve sua produção reduzida em decorrência da maternidade dentro dos programas de pós-graduação. Além da demanda em relação aos programas de pós-graduação, a gente ainda precisa que aquelas iniciativas que foram feitas pontualmente por algumas instituições de ensino, da questão da extensão do período de análise dos currículos das cientistas, seja adotada em todas as instituições para favorecer então a permanência das mulheres dentro da ciência, que a gente sabe que ainda é um problema. Então, nosso grupo tem uma página na internet, perfil no Facebook e Instagram, onde vocês podem nos acompanhar. A gente tem no canal do YouTube todos os vídeos disponíveis do primeiro e do segundo simpósio para quem quiser acompanhar esse assunto.